Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Eliana. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum. É só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e na descrição do vídeo. Corre lá e volta aqui para assistir a segunda parte. Você vai amar. Bom proveito! Como se fosse um portal de luz. Ele entrou, escureceu, sumiu. Nesse mesmo instante, voltei a flutuar, fiz toda aquela viagem que eu tinha ido, das nuvens, voltei para mim no quarto, dormi e acordei de manhã e falei para minha mãe. Eu disse, eu estive com o vô. Eu estive com o vô. O vô pediu para você parar de chorar. O vô pediu para você parar de gritar o nome dele. E pediu que a avó pegue o casaco dele e dê para alguém. Mas que casaco do teu avô, menina? Você tá maluca? Eu estava com 14 anos, 14, 15 anos. Tá doido? Para com essa besteirada, Eliana. Para de falar isso, para que não tem nada a ver, nada. E ela tinha pavor, não tem ainda de morte, né? A minha mãe tem um medo de morte, ou tinha, pelo menos, um tempo atrás. E nós fomos tomar café na casa da minha avó, que sempre íamos. Daí eu disse, vó, eu sonhei que eu tive com o vô. Que daí para minha avó não ia contar tudo aquilo ali, que de senhora de idade, sonhei que eu tive com o vô. Aí disse, a mãe, vê se a Eliana está rezando. Teve com o papai e disse que a mamãe está com o casaco do papai aí, chorando e se descabelando em cima do casaco pelo papai, que quer o papai de volta, e o papai disse que não pode alcançar a luz. Vê, mamãe, vê se a menina, a mãe não vai dar bola para essa menina, falou assim, no café. A minha avó levantou, me chamou ela e eu, lá no quarto. O guarda-roupa antigo, daqueles móveis bem antigos, ela abre a porta do guarda-roupa, daqueles móveis altão, daqueles móveis bem pesados, ela abriu a porta do guarda-roupa. Não tinha nada na parte de baixo das coisas que ela tinha tirado. No cantinho estava o casaco do meu avô dobrado. Quando ela ia para a cama, ela pegava o casaco e chorava no casaco, chamava por ele. Surradinho, única peça que ficou. Me explica melhor como ele falou essa questão de que por causa disso ele não conseguia seguir adiante, ir para a luz. Ele explicou um pouco o que era isso? Como é que se dá essa amarra? O que você sentiu? Carlos, eu já pensei muitas vezes sobre isso. Eu conversei com várias pessoas, e principalmente tem uma pessoa na minha vida que é a Natasha, minha filha mais nova, dessa cesárea da EQM. A Natasha, ela tem uma sensibilidade, ela parece que a Natasha parece que tem resposta para tudo. E eu falei para ela, Natasha, eu não sei explicar, mas vou dizer assim, que tenha entre a vida e a morte, para algumas pessoas, uma sala de espera. Elas não podem retornar, que não tem corpo, morreram, teve todo o processo da morte, mas também não entraram na luz, porque meu avô chegou bem enfático para mim e disse, eu preciso alcançar a luz, eu tenho que ir para a luz. A nível terrestre, isso é 1 ano e pouco. A nível de esse estágio da morte, é 1 ano. Quer dizer, dentro do nosso relógio, dentro da nossa cronologia, é 1 ano e pouco. E ele me falou isso. Eu preciso ir para a luz, eu tenho que ir para a luz, eu tenho que alcançar a luz. Eliana, você falou agora sobre um lugar que não era definitivo, que talvez fosse onde seu avô estivesse. Eu pergunto a você, esse lugar onde você se viu na segunda EQM, naquela maca com as 4 pessoas, depois o casal que trouxe a criança,
ele era um lugar definitivo onde você ficaria, já que você se referiu a ele com familiaridade, ou ele também seria um lugar intermediário? Como foi o que eu conheci naquele momento, eu colocaria como um lugar que eu ficaria. Até porque, naquele estágio, eu não tinha vínculo nenhum com aqui. Eu pergunto isso porque algumas entrevistas falam de um lugar como se fosse para recuperar alguma coisa, já usaram esses termos. Então eu aproveito para perguntar também, você não percebeu outras pessoas em situação parecida com a sua, também em maca, sendo cuidadas nesse lugar? Você estava sozinha? Não, nada, ninguém conhecido, ninguém, nada. E não existia, como eu falei para você, não existia vínculo nenhum emocional. Mas ele poderia ser, na teoria, na minha teoria de quem não passou por essa experiência, ele poderia ainda assim ser um lugar provisório, como se fosse daqui você vai para lá, mas não foi isso que você sentiu. Não, e também vamos supor que fosse o caso de ficar lá, tivesse outro local, dentro do contexto que eu estava, nada me impediria de ir adiante, nada. Porque o principal o principal sentimento, você vê, eu tinha um bebê de 1 ano e 6 meses, um menino, meu filho, e uma menina de 7 anos, 8 anos, 2 crianças, e sou mãe, eu sou uma mãe, assim, mega de apaixonada por meus filhos, sabe, assim, mega, só que nesse local, eu não tinha vínculo nenhum, nada, nenhum, nem afetivo, de mãe, que dizem, pelo menos teoricamente fala que vínculo de mãe é um vínculo mais forte, mais resistente que existe, e eu não tinha com meus bebês, no caso com meu filho com 1 ano e pouco, e com a minha filha de 8 anos, e porque não existia essa mente de que aqui existe um processo de vida. Não, isso não existiu. Nenhuma das duas equipes. Uma estava me desligando, na primeira eu estava me desconectando. Na segunda eu já entrei desconectada. Eu já fui, quando subi, não teve nada de desconectada, completamente. Uma pessoa, numa entrevista, me explicou, Carlos, não é que você esquece simplesmente do que acontece aqui. É como se você estivesse num jogo, de repente, vou aqui trazer para palavras minhas, vamos supor que a gente estivesse jogando xadrez e eu fico tão focado no jogo do xadrez que momentaneamente eu esqueço do que existe à minha volta. Você acha possível que seja uma coisa assim ou simplesmente você perdeu um laço afetivo com o que existia aqui? Ou até a memória do que existia aqui? A minha felicidade de poder falar nisso é enorme. Exatamente nesse ponto. Chegar exatamente nesse ponto. Se a morte não fosse esse estágio que eu vivi, de simplesmente desligar, ninguém conseguiria morrer. Uma mãe não conseguiria deixar os filhos, um pai não conseguiria deixar os filhos, filhos não conseguiriam deixar seus pais, porque quando a gente morre mesmo, esse vínculo deixa de existir. Vínculos afetivos deixam de existir, vínculos emocionais deixam de existir, vínculos materiais deixam de existir, o teu carro predileto deixa de ter valor, a vida aqui deixa de ter valor. Não existe. A vida daqui não existe. Senão você não poderia morrer. Não teríamos como deixar nossos corpos. Não existe. Não é um jogo que você se concentra, simplesmente você se concentra e esquece. Eu já brinquei muitas vezes com meus filhos, eu joguei xadrez muito tempo com meus filhos para poder desenvolver habilidades neles novamente. Meu filho teve meningite muito séria, tinha que desenvolver. Meu filho, o pediatra dele disse que meu filho não poderia
dirigir, fazer uma série de coisas, porque a meningite atacou imensamente. Então eu procurava, então a gente vê que quando se concentra, a minha filha mais nova tem um processo de um autismo suave, esse menos severo, ela se concentra, e eu chamo a Natasha, eu sei que ela está no mundinho dela, então nesse sentido, eu entendo perfeitamente o que você está falando, eu entendo o que essa pessoa que falou na entrevista falou. No meu sentido, não, Carlos. Eu te digo com toda a certeza do mundo, se não existisse esse estágio do desligamento daqui, não teríamos como morrer. É interessante que, ao mesmo tempo que existe esse desligamento, as pessoas são muitas vezes recebidas por pessoas que elas reconhecem como sendo antepassados. Às vezes que nem conheciam ali naquele momento, mas depois vão ver uma foto, descobrem que aquela pessoa era um bisavô, alguma coisa. Então, toda essa questão de esquecimento ou não parece ser algo um pouco mais complexo do que nós conseguimos entender hoje. Você mesma, mesmo tendo esquecido naquela experiência que não foi uma EQM, mas você viu o seu avô, ele veio falar com você. E se você pensar bem, ele veio falar com você, ele sabia quem você era. E ele já estava morto. E mais que isso, a minha avó estava com o casaco. A minha avó estava... Eu senti tudo esse processo. Do outro lado, nas minhas EQMs, eu perdi esses vínculos. Agora, o que eu posso te dizer é que quando a minha mãe estava me chamando, eu senti essa energia dela. Minha mãe dizia, Eliana, volta. Eu não sentia a Eliana volta, não só como uma voz que eu ouvia, mas uma força me puxando, uma força querendo me segurar. Já na segunda EQM, você voltou na hora que você recebeu aquele bebê. Sim, recebi o bebê, vi ela, olhei os olhos e retornei. O que me faz te perguntar se você acha que essa segunda EQM, pelo menos, se não as duas, mas pelo menos a segunda, se ela foi causada. Certeza. Certeza absoluta. Como se fosse para você entender a relação que existe entre o que existe do lado de lá, quando a gente morre, com o que existe do lado de cá. Certeza. O sentimento que você teve nas duas EQMs foi parecido? Durante, quando você estava no túnel e tudo mais? Tudo. O sentimento de amorosidade. Um ambiente de contemplação. Contemplação, amorosidade. Um sentimento de pertencimento você teve? Sim, pertencer àquele lugar. Um aumento de conhecimento você teve? Como se, enquanto você estivesse lá, você soubesse muito mais as coisas do que quando você está aqui? Ao todo. Parece que você naquele ambiente, naquele momento, você pertence a tudo, ao todo. Você não tem a limitação, a compreensão, é uma compreensão, é uma conexão de compreensão de tudo, compreensão de tudo. Você sentia que você era um pouco também aquelas 4 pessoas que estavam à sua volta? Completamente. Se fosse, como você já perguntou, se fosse para sair dali para um outro, eu já estava lá, já pertencia àquilo. Você, em algum momento da sua vida, teve medo da morte? Nunca. E esse não medo da morte me faz ter um lado confortável aqui, pelo fato de que eu tenho a sensação de até não, acho que tanto eu ter falado, eu ver críticas, isso eu deixei até de falar, que eu estou falando agora. Parece uma extensão, porque aqui só fica o corpo físico, esse corpo que nos recebe nesse plano material. Esses seres que você viu, esses 6 seres que você viu, os 4 mais o casal que entregou a criança, eles, eu sei que você não reconheceu, era luz, né? Mas você percebia um contorno, uma silhueta humana?
a silhueta humana, que eu digo, de cabeça, corpo, membros, pernas e braços e mãos, assim, os dedos, energia, brancos. Mas é como se fossem seres humanos sendo vistos de outra forma. Não era uma cabeça diferente, não tinham menos dedos ou qualquer coisa do gênero. Não. Bem pelo contrário, dedos longos, só que em forma de luz. Sabe, como se fosse em forma de luz. Dedos longos diferentes do que os nossos? Por causa que você vê, deduzindo que seja uma pessoa de 3 metros de altura, com pessoas esguias, os dedos, evidente que eu percebi que os dedos eram mais longos do que o meu. Essa é a minha percepção, na hora que passou por cima do meu rosto, que isso eu vi, que eu estava assim, foi passado, então, os dedos longos, essa percepção, a energia. Saía alguma coisa da mão deles quando eles estavam passando sobre o seu corpo? A conexão da energia deles com o meu corpo. Havia uma interação. Mas você sentia essa interação? Senti não só a interação com o ambiente, aquele ambiente de luz, como se fosse refletores em todo o meu contorno, e você não vê da onde que vem, você não vê a profundidade dos refletores, não sabe se está próximo ou se está longe de você, mas esse campo energético que criou entre o contato, entre aspas, porque não foi um contato de tocar em mim, mas de passar, eu senti. Pelo que eu me lembro, os túneis eram em posição diferente. Na primeira EQM, ele era... Você não definiu isso, mas me deu a entender de que era na horizontal. Na segunda EQM, você explicitou que era na vertical. Na primeira EQM, você estava na vertical, então o túnel estava na horizontal, você andava assim. E no segundo, você estava deitada e ele estava na vertical e você subia. O túnel estava na vertical e você subia. É isso mesmo? Isso mesmo. Mas o túnel em si parecia um com o outro. Na força energética, o túnel que eu estava em vertical, e eu que estava em pé, no caso, e correndo como forma humana, ele estava na força energética, sim, a mesma coisa. A mesma atração de ir para a luz, só que em câmara lenta, e na segunda vez a força energética puxou com mais velocidade, mais força, mas o campo gravitacional, digamos assim, que existia no meu contorno, é o mesmo. Como é que você diferencia o conjunto de sensações que você tem durante uma EQM e durante uma saída do corpo, como a que você teve quando você foi receber um recado do seu avô? Com os meus EQMs, foi para mim. O meu estado, Iliana, eu passando o processo para a morte. O do meu avô, ele vindo. Eu fiquei nesse plano aqui, só que sem levar o corpo físico. As sensações que você tem são bem diferentes num caso e no outro. Muito diferentes, muito diferentes. Do meu avô foi tudo no plano, todas as sensações físicas, de frio, quando eu sentei no cimento, quando se sente no frio, no cimento frio, eu senti no corpo, quando eu pisei na grama, eu senti, quando eu andei no gramado molhado, eu senti que eu fui encontrar ele, tudo como se eu tivesse com o corpo físico presente ali. Esse corpo energético que você tinha nas duas EQMs era parecido? Não. No corpo da segunda EQM, ele era mais luz mesmo. Eu estava assim, como me vejo, todos os traços, mas mais para a luz. Mas como se eu tivesse engolido como se eu tivesse conseguido engolir uma lâmpada fosforescente. Como se eu viver, sabe, como se você ficasse o Carlos transparente e tivesse colocado uma lâmpada fosforescente dentro, você se vê a parte iluminada da luz. E na primeira
como se fosse, na primeira, também é o corpo energético, de energia, mas não de energia. Eu vi o campo de energia. E nos dois casos ele tinha alguma transparência? Os dois eram transparentes. Você sentia muita leveza também? Falta de peso? Tudo. A sensação é só disso, que você está em algo que eu não sei te mensurar, eu não sei te dizer. A grandeza que é aquele estágio, a grandeza que é aquele estágio que a gente passa. Eu não sei te mensurar isso, não sei, por mais que eu tente explicar, não alcanço aqui. Vamos falar sobre o telão que você viu. Você viu cenas da sua vida. Com certeza você não viu todas as cenas. Quer dizer, imagino que não. Eu pergunto a você, se você não viu todas as cenas, você enxerga algum propósito na seleção de cenas que você viu? As cenas que eu vi, Carlos, mesmo aquelas cenas que me levaram para o lado amoroso, da amorosidade, o entendimento da vida. É como eu dissesse, eu leio assim, aqui parece que faltou um pouquinho mais de amor meu, aqui faltou um pouquinho de compreensão, aqui faltou compreender aqui faltou um pouquinho de amor, aqui teve amor, ai, que cena gostosa, como foi. Você teve essas sensações? Sim, nesse momento, sim. Aquelas sensações assim de, podia ter sido mais compreensiva aqui, ou aqui foi excesso, sabe, como se fosse um julgamento, exatamente. Um julgamento do meu comportamento. Mas um julgamento por parte de alguém ou você mesmo olhando para o que você fez e tendo conclusões a partir daí? O meu julgamento comigo mesma. E você via como se fosse algo fora num telão ou você revivia aquela situação? Evidente que a forma como eu enxergava algo fora num telão. Algo fora num telão. Ao mesmo tempo que a minha energia, eu naquele campo de energia sentia aquelas sensações que estavam ali, sabe? Existia a conexão com a imagem que estava passando. E você também sentia o sentimento das outras pessoas envolvidas naquela situação? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Perfeito. Eu sentia, nossa, é como se tivesse, e é uma situação muito rápida, mas sentia. E isso te ajudava a avaliar o que tinha faltado ou não em cada situação? Ajudou a avaliar, sim. O que mais, onde me entreguei menos, aonde fiz menos, aonde me doei mais, aonde me deixou mais feliz, aonde me deu o sentimento de que poderia ter sido, mas sempre eu, na posição do sempre, não na outra pessoa que eu via, pai, mãe, não. A percepção de mudança de tempo e de espaço na primeira e na segunda EQM foram iguais? Não existe percepção de tempo, de espaço, de claro, de escuro, não existe nada. O que pode ser, quem pode fazer a medição disso aqui, quem está do lado de cá, que pega um relógio, está lá, morreu. Mas você concorda comigo que uma vez que exista uma sequência de acontecimentos, tipo, eu primeiro vi 4 pessoas que passaram a mão sobre o meu corpo e depois eu vi um casal. Quer dizer, você teve uma coisa aqui e outra coisa depois. Essa sequência define, de uma certa forma, a existência de tempo, mesmo que seja diferente daqui. Mas a gente não pensa nisso, não pensa assim. Aí que tá. Quando se está nesse estágio que se está, você não tem isso. Não tem, você não vive. É atemporal, Carlos. Mas como é que é atemporal para você se primeiro eles passaram a mão sobre você e depois surgiu o casal? Isso é uma coisa que
tem uma sequência, primeiro uma, depois a outra. Sequência. Mas se você me perguntar, Eliana, quanto tempo? 1 minuto? 10 minutos? Não, não nesse sentido. É que o que eu quero dizer é que, até onde eu percebo, a gente pode não entender que tempo é esse, mas existe algum tipo de tempo. É como eu entendo até agora, porque existe uma sequência de acontecimentos. Tipo, você primeiro viu 4 pessoas e depois entrou o casal com um bebê. Sim, sim, sim. Se essa colocação de tempo por isso, sim, com certeza, existe uma sequência. Quando você voltou, as suas habilidades sensoriais mudaram de alguma forma? Você passou a sentir mais o sentimento das pessoas que se aproximavam de você? Você começou a ter premonição de futuro, de alguma situação? Começou a ouvir vozes ou dentro da sua cabeça te orientando? Alguma coisa mudou? Muita coisa, Carlos, não foi poucas as coisas que mudaram muito, não é mudança, aí não chamo de mudança, aprimoramento. Aprimorou, muitas habilidades minhas se aprimoraram. Uma delas, por exemplo, as pessoas, de modo geral, não todas, tá? Nunca vamos generalizar, sempre tem pessoas e pessoas. Eu nasci com o dom para isso, eu nasci com o dom para aquilo, eu vim para fazer isso. E eu descobri que você pode ser quem você quiser. Não tem as tuas habilidades todas. Você vem para cá zerado. Tudo e qualquer habilidade que você tenha, você desenvolveu ela ao longo do teu nascimento. Então você não acha que as pessoas vêm para cá com alguma ou missão ou tarefa já desenhado que tipo de treinamento a pessoa vai fazer? Não, elas vêm para cá zeradas e podem escolher o que fazer o tempo inteiro. Escolher o que fazer, o propósito do que fazer. O que eu estou aprendendo, à medida que eu converso muito sobre o que me aconteceu, então, em busca de respostas, é como a Natasha conversa comigo, nós conversamos muito. Ela disse, mãe, o único estágio, e eu concordo com ela, é que nós viemos para cá dual. Nós somos a luz e a escuridão. Então, você pode escolher ou viver no lado escuro da tua vida, no lado escuro, digamos assim, mal da tua vida, ou no lado da luz, ou entre ambos. E é isso que é o único propósito teu, as tuas escolhas. Ou melhor, claro, que eu também não vou negar que o ambiente não tenha influência, por isso que eu estou dizendo, é um aprendizado. Você vem para cá zerado. Se nós viemos para cá zerados, eu pergunto qual o sentido de uma EQM ser causada? Seria causada para quê? No meu caso, uma correção de rumo da minha vida. Dentro daquilo que eu pré-determinei para mim, pré-estipulei, claro, dentro do meu contexto de mundo, do meu universo. Para mim, uma correção de rumo. Você diz que depois da primeira EQM, você teve uma grande dificuldade de adaptação à materialidade, digamos assim. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Nós vivemos num mundo onde a espiritualidade e a materialidade, que eu falo assim, de modo geral, as pessoas dão muito valor, de modo geral, muito valor ao dinheiro, vamos supor. E esses valores que, mesmo a minha família, meus pais eram comerciantes, davam dinheiro, muito valor para o dinheiro, quando havia discussões por causa do dinheiro, o dinheiro para mim deixou de ter aquele valor que se estipulava. Nossa, brigar por causa de dinheiro, brigar por causa nesse sentido. Eu tive muita dificuldade de lidar com não só do dinheiro, com esses valores que eu comecei a chamar de valores medíocres. Sabe, com a mediocridade, com a escassez, sabe, você tem o que comer, você tem como beber, você tem em tua casa, você dorme, você tem uma coberta, você tem um carro de luxo, você tem tudo e senta na mesa, vai dizer que, meu Deus, eu não tenho isso, sabe, não agradecer pelo que tem.
e sim chorar pelo que às vezes nem precisa mais, mas é nesse sentido que eu falei, foi muito difícil para mim. Quando você voltou, você passou a sentir com mais facilidade o sentimento das pessoas que se aproximam de você? Até hoje. Até hoje. Você aumentou a sua sensibilidade, a sua capacidade de sentir o sentimento alheio. Eu quero saber se você também aumentou a sua capacidade de sentir o sentimento da civilização humana, para onde estamos indo, de que forma que a sua experiência ajudou você a compreender essa situação atual do planeta. Muito interessante. A percepção do planeta, eu, Eliana, tenho da seguinte forma: nós somos parte, nós não somos acima, nós somos parte integrantes. Nós somos parte integrante. Partindo desse ponto, como somos partes integrantes, eu sinto o caminho negativo do caminhamento do planeta, a destruição. Eu sinto isso. Eu vou te explicar de uma outra maneira, mais para ficar melhor o entendimento. Antes da pandemia, eu moro aqui em Curitiba, numa avenida onde tem na outra esquina um posto de gasolina. E tem um supermercado que dá 5 quadras daqui. E eu gostava, minha filha chegava do trabalho, eu também, e vamos ao supermercado. Ali por volta das 6h30, 7 horas, no inverno já está escuro. No verão ainda está claro. Então, quando eu estava entrando no outono de 2019, por aí, 2019, quando começou, antes disso eu chegava para a Natasha, minha filha, e chegava ali e disse: Natasha, por incrível que pareça, dá a impressão que a natureza quer me dizer alguma coisa. Isso eu tenho sempre, a natureza quer me dizer alguma coisa. Eu olhava para o céu e dizia: filha, parece que tem um buraco ali, assim, parece um buraco negro. Então a coisa não é boa. A natureza está me dizendo: tem um buraco negro ali. Eu estou bem. O meu filho, com a família que moram nos Estados Unidos, eles estudam lá, estão bem. Meus pais estão bem. Está tudo bem, minha neta daqui, está tudo bem. Eu agradeço sempre que está tudo bem. Mas tem uma coisa ali, desse jeito. E aquilo foi indo, uma angústia. Aí eu encontro um casal de amigos meus de anos, Carlos, mais anos que eu não os via. Eu subindo aqui, e eles estão no posto de gasolina abastecendo, eles me reconheceram, ela me reconheceu. Ela me chamou, Carlos, eu entrei no papo mais louco do mundo. Eu acho que elas ficaram olhando minha cara e disseram: não, essa daí pirou de vez. Começamos a conversar. Aí eu disse para ela assim: e que tal? Meu Deus, fala-se tanto de guerra, disso, daquilo. A humanidade está tão preocupada com coisas tão grandes, tão fascinantes. E que tal se, de repente, surgisse um vírus? Em vez de você morrer pelo macro, por guerras, por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa disso, por causa daquilo, e se morresse pelo micro? E as bactérias, o vírus agora, e destruísse tudo, porque entra na gente e eles nem percebem. Entrei nessa pira, com ela ali. Eles ficaram me olhando, eu fui para lá para o supermercado, guria, não demorou 1 ano, me explode a bendita da pandemia, da coronavírus. E você tem alguma sensação com relação ao que está por vir, para que possamos saber e tentar, eventualmente, evitar alguma situação pior? Eu vou dar uma resposta para você assim. O planeta buscando o seu equilíbrio. E nós tentando viver nesse planeta. A humanidade tentando viver nesse planeta. Só que tudo tem um limite. E o planeta está chegando no limite dele. O que eu quero dizer para você, bem curto: não vamos passar por isso tão fácil. Não vamos passar. Vai vir muito mais coisas, tá?
vai vir muito mais coisas, e não é pelo macro, é pelo micro, sabe? Enquanto nós estamos desenvolvendo com o macro, tá? Apesar que tem pessoas que têm essa mesma percepção, e não é, tem pessoas que têm essa mesma percepção que eu tenho e que sabem que tem que fazer alguma coisa. Só que se alguma coisa é uma conscientização muito grande nossa de que temos que mudar urgentemente a forma de olhar o planeta. Não estamos acima do poder de ninguém, não somos poder de ninguém, tá? Porque enquanto você pensa que você está mandando pelo macro, o micro está nos destruindo. Não é, e não vai parar aqui tão fácil. Não pense que isso vai ser tão fácil. Porque o que acontece? Com as mudanças, eu vou falar da Amazônia, eu morei na Amazônia há 18 anos. Eu tenho a percepção do ambiente, tá? Do ambiente da IQM, de estar inserida. Eu estou inserida nesse processo. E cada ecossistema tem o seu ambiente. Você mexe no ambiente da Amazônia, automaticamente essas mesmas vidinhas elas vão procurar sobreviver. A mesma coisa que nós. Você procura ajuda, você procura um hospital, você procura alguma coisa quando você não está bem. É a mesma coisa, o sistema busca novas maneiras de se evoluir. Eles saem. Então, essa questão não vai passar já. Podemos até achar soluções, mas sempre vai surgir, cada vez mais, vai surgir problemas. Se não vai ser pelo vírus, vai ser pelo fungo, se não for pelo fungo, vai ser pelas bactérias, e assim vai. Se não tomarmos uma conscientização enorme sobre isso. Levando tudo em conta, como é que você sintetizaria uma mensagem final para todos nós que estamos, como você, inseridos nesse mundo tão complexo, mas que não temos a experiência que você tem? Eu digo assim, nós temos que ser mais humildes, mais resilientes, mais compreensivos, e devemos ter a capacidade de aceitarmos mais o que nos é apresentado. Nós devemos procurar mais compreender, mais entender, sabe? Dar mesmo oportunidade para nós, até isso daí é uma oportunidade de podermos evoluir mais, e mais evolução nossa mesmo, sabe? É nesse sentido. Não somos nem mais e nem menos de ninguém, mas procurarmos sempre uma estabilidade de unificação, de compreensão. Eu acredito que é assim. Sermos mais humildes, de forma maneira. Mais humildade. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?